Talvez o que eu vou te dizer agora soe como heresia nos primeiros 30 segundos, mas eu preciso que você desligue o filtro religioso e ligue o filtro lógico. Existe uma chance muito alta, quase absoluta, de que você tenha passado a vida inteira tentando operar uma máquina sem nunca ter lido o manual de instruções. A maioria das pessoas acredita que Jesus veio à Terra para ensinar moralidade, bondade ou liturgia. Elas acreditam que a oração é um sistema de pedido e entrega, onde você apresenta uma necessidade, chora o suficiente para comover Deus e espera que a realidade mude magicamente. Mas se você olhar friamente para os textos, sem a lente da tradição, você vai perceber que Jesus não operava assim. Ele não via a oração como um delivery cósmico. Ele via como uma tecnologia de alinhamento. O problema é que ensinaram você a usar a oração como uma ferramenta de emergência, um botão de pânico que você aperta quando o medo aperta. E é exatamente por isso que, para a grande maioria, a oração não funciona. Não porque Deus é surdo e não porque você tem pouca fé. Ela não funciona porque o mecanismo que você está usando viola as leis de funcionamento da mente humana que o próprio Criador desenhou. Jesus não ensinou você a implorar para que montanhas se movam. Ele ensinou você a falar com a montanha. Parece um detalhe semântico, mas é uma diferença de engenharia. Uma postura coloca você na posição de vítima que espera socorro. A outra coloca você na posição de operador que emite um comando. Você precisa entender que Jesus não estava tentando fundar uma nova religião cheia de rituais vazios. Ele estava tentando explicar, com a linguagem da época, como o hardware humano funciona. Ele sabia que o ser humano é uma máquina de processamento de realidade. O que entra pelos olhos e ouvidos processa no coração e sai pela boca. E aquilo que sai pela boca não apenas descreve a realidade, mas a constrói. O grande erro, o erro invisível que mantém tanta gente boa, honesta e fiel, presa na estagnação, é achar que a oração é o que você faz de joelhos por 15 minutos. Jesus sabia que a verdadeira oração é o que o seu cérebro faz nas outras 16 horas do dia. Se você ora por prosperidade de manhã, mas passa o resto do dia narrando a dificuldade, reclamando do sistema e verbalizando a escassez, o seu cérebro não registra a oração da manhã. Ele registra o padrão dominante. Ele entende que a escassez é o seu modo operacional padrão. E é aqui que entra o segredo que a maioria ignora. Se a sua vida está travada, se os ciclos se repetem, se a sensação de cansaço nunca vai embora, o problema não está na vontade de Deus. O problema é que o seu transmissor está enviando 2 sinais opostos ao mesmo tempo. E um sistema que recebe 2 comandos contraditórios não se move. Ele trava. Jesus explicou exatamente onde esse fio está cortado, e não é um mistério espiritual. É um princípio neural que estava escondido em Mateus 12:34 o tempo todo. Quando Jesus diz em Mateus 12:34, raça de víboras, como podeis falar coisas boas sendo maus? Porque a boca fala do que está cheio o coração. A maioria dos leitores trava na primeira parte. Eles acham que Jesus está apenas ofendendo os fariseus. Mas se você ignorar a ofensa e focar na segunda frase, você encontra uma lei de engenharia de software. O output depende do database. Na linguagem bíblica, a palavra coração quase nunca se refere ao órgão que bombeia sangue e raramente se refere apenas às emoções românticas. O coração, na antropologia bíblica, é o centro de processamento, o lugar onde suas crenças mais profundas, aquelas que você nem sabe que tem, estão armazenadas. Hoje, a neurociência chama isso de mente subconsciente ou sistema límbico.
Jesus estava ensinando que a boca não é criadora independente. Ela é uma impressora. Ela apenas imprime o relatório do que já está rodando no sistema operacional lá dentro. Isso explica o fracasso da sua tentativa de pensamento positivo. Você tenta forçar a boca a dizer frases de vitória, mas o seu arquivo interno, construído por décadas de traumas, medos e repetições familiares, está cheio de derrota. Jesus estava dizendo que é tecnicamente impossível sustentar uma fala de vida se o depósito interno está cheio de morte. É um conflito de hardware. E aqui, a ciência moderna confirma a teologia antiga de forma assustadora. O seu cérebro não gosta de gastar energia criando novidades. Ele ama padrões. Ele cria trilhas neurais, que são como estradas, pavimentadas de alta velocidade, para pensamentos que você repete muito. Se você passou os últimos 10 anos repetindo internamente que a vida é difícil, que dinheiro é sujo ou que você nunca tem sorte, o seu cérebro fisicamente blindou essa estrada. E é aqui que o mecanismo se torna perigoso. Quando o coração está cheio desses arquivos corrompidos, a boca fala automaticamente. Você não planeja reclamar, você apenas reclama. Você não planeja se diminuir diante de uma oportunidade. A frase de autossabotagem sai antes que você perceba. Por quê? Porque a pressão interna do tanque precisa de uma válvula de escape. Jesus revelou que a boca é essa válvula, mas o problema não termina quando a palavra sai. O problema real é o ciclo de retroalimentação. Quando você fala o que está no coração, seus ouvidos escutam sua própria voz. E a neurociência prova que o cérebro dá autoridade máxima à sua própria voz, acima da voz de qualquer outra pessoa. Então, veja o ciclo infernal que você criou sem saber. O seu subconsciente está cheio de medo. A pressão sobe. A boca fala medo para aliviar a pressão. O ouvido escuta o medo. O cérebro valida o medo como realidade absoluta e reforça o arquivo no subconsciente. O coração fica ainda mais cheio. E o ciclo recomeça, mais forte, mais rápido e mais profundo. É por isso que Jesus foi tão radical. Ele não estava pedindo educação no falar. Ele estava tentando interromper um loop cibernético que transforma um pensamento passageiro em um destino inevitável. Você acha que está apenas descrevendo o seu dia ruim, mas biologicamente e espiritualmente você está assinando embaixo, autenticando o documento e mandando o cérebro repetir a mesma cena amanhã. Isso nos leva ao diagnóstico mais brutal da sua vida espiritual. Algo que eu chamo de esquizofrenia funcional. A maioria dos cristãos vive dividida entre duas personalidades. Existe a personalidade do quarto de oração, que é cheia de fé, que cita versículos, que chora e acredita no impossível. E existe a personalidade do cotidiano, que assume o controle assim que você diz amém e abre a porta do quarto. Essa segunda personalidade é cínica, medrosa, ansiosa e viciada em narrar problemas. O erro fatal é achar que Deus está ouvindo apenas a personalidade número 1, mas a biologia do seu corpo e a estrutura da realidade estão ouvindo a personalidade número 2, simplesmente porque ela passa mais tempo no comando. Faça a matemática fria do seu dia. Você passa talvez 20 minutos orando com fé e passa as outras 16 horas acordado reagindo com medo, reclamando do governo, criticando seu cônjuge, declarando cansaço e concordando com a escassez. O seu cérebro é uma máquina estatística. Ele não julga a intenção, ele julga a frequência. Se você envia 20 minutos de sinal de vitória e 16 horas de sinal de derrota, qual sinal você acha que vai se tornar o padrão neural? O sinal de derrota ganha por esmagamento. A sua oração de fé é tratada pelo sistema como uma anomalia, um ruído passageiro que não tem força para reescrever o código base que você reforça o dia inteiro com a sua boca.
É aqui que a instrução de Jesus sobre não usar vãs repetições ganha uma nova camada de profundidade. Muitos acham que vã repetição é apenas falar a mesma frase muitas vezes na oração. Mas a repetição mais perigosa e mais vã é aquela que você faz fora da oração. É a repetição do discurso de vítima. É a repetição da narrativa de doença. É o hábito de contar a mesma história triste do seu passado para todo mundo que você encontra. Jesus sabia que essa repetição é vã porque ela não produz vida. Ela apenas cimenta o buraco onde você está. Quando você repete o problema, você o atualiza. Você faz o download do trauma de novo e de novo, renovando a assinatura química dele no seu corpo. O resultado desse conflito é a paralisia. Tiago, o irmão de Jesus, escreveu que o homem de ânimo dobre, ou seja, de mente dividida, é inconstante em todos os seus caminhos e não deve esperar receber coisa alguma do Senhor. Isso não é uma punição divina, é uma descrição de mecânica. Um homem que diz Deus vai prover às 7 da manhã e diz estou falido ao meio-dia, enviou 2 comandos opostos para o sistema. O resultado de 2 vetores opostos é 0. Você não sai do lugar, você não avança. Você fica preso em um ciclo de esforço máximo e resultado nulo, gastando toda a sua energia apenas para combater a sua própria descrença, sem sobrar nada para construir o futuro. Você precisa entender que o reino de Deus não responde à necessidade, ele responde ao alinhamento. Enquanto a sua boca estiver desalinhada da sua oração, você é um reino dividido contra si mesmo. E Jesus foi categórico. Todo reino dividido contra si mesmo não subsistirá. Ele cai. E é exatamente por isso que você sente que está desmoronando, mesmo estando dentro da igreja, mesmo lendo a Bíblia, mesmo querendo acertar. O colapso não é espiritual. O colapso é estrutural. Você está construindo com uma mão e demolindo com a outra. E enquanto não houver um protocolo de reinicialização para a sua linguagem, a oração continuará sendo apenas um analgésico temporário, e não a ferramenta de governo que ela foi desenhada para ser. Agora que você entendeu o diagnóstico, precisamos iniciar o protocolo de reinicialização. E eu preciso avisar, esta é a parte onde a maioria desiste, porque exige um nível de vigilância mental que você nunca treinou. Jesus não deixou a solução em aberto. Ele entregou um código específico de operação em Marcos 11:23. Preste atenção na engenharia da frase. Ele disse, se alguém disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, assim será feito. O detalhe que passa despercebido é a direção da fala. Jesus não disse para você falar com Deus sobre o monte. Ele disse para você falar com o monte. Existe uma diferença abissal entre súplica e decreto. Súplica coloca você na posição de quem não tem, de quem espera. Decreto coloca você na posição de governo, de quem já possui a autoridade. Quando você muda a chave e começa a falar com a circunstância, em vez de apenas chorar sobre ela, o seu cérebro muda a química do seu corpo. Súplica gera passividade e espera. Decreto gera mobilização e alerta. O seu sistema nervoso central não foi desenhado para operar em dúvida, ele foi desenhado para executar comandos claros. Enquanto você ora pedindo para Deus tirar o medo, mas continua falando palavras de insegurança, o comando final é insegurança. O protocolo de Jesus é alinhar a fala externa com a verdade interna, até que a dúvida morra por inanição. E para fazer isso, você precisa entrar no que eu chamo de jejum de palavras mortas. Este é o exercício prático mais difícil que você fará na sua vida cristã. Durante os próximos 7 dias, você vai monitorar a sua boca como se ela fosse uma arma carregada, apontada para a sua própria cabeça. O desafio não é falar coisas bonitas. O desafio é parar de falar coisas mortas.
Toda vez que você sentir a vontade automática de reclamar do cansaço, de narrar a dificuldade financeira, de criticar alguém ou de se diminuir, você vai fazer algo radical. Você vai calar a boca, literalmente. Você vai interromper o circuito neural no meio do processo. Jesus disse: seja o vosso falar sim, sim, não, não. O que passa disso é de procedência maligna. Por que maligna? Porque o excesso de palavras geralmente é a justificativa do medo tentando se explicar. Ao cortar o suprimento de palavras negativas, você começa a matar os neurônios viciados em fracasso. O cérebro funciona com base em uso. Se você não usa a estrada neural da reclamação, o mato cresce nela. A trilha desaparece. No início, você vai sentir uma abstinência real. Você vai sentir uma vontade física de verbalizar o problema, porque o seu corpo quer a química da vitimização a que ele se acostumou. Mas se você resistir, se você mantiver o silêncio onde antes havia ruído, você abre espaço para instalar um novo software. É aqui que você começa a usar a repetição intencional. Você substitui a frase "eu não aguento mais" por "tudo posso naquele que me fortalece". Não como um papagaio, mas como alguém que está martelando uma estaca no chão para firmar uma tenda. Essa é a verdadeira engenharia da fé. Não é sentir arrepios no culto de domingo. É a disciplina brutal de vetar qualquer palavra que não esteja alinhada com o futuro que você quer criar. Jesus não estava brincando quando disse que pelas suas palavras você será justificado e pelas suas palavras você será condenado. Ele estava descrevendo o tribunal da sua própria mente. Se você quer ver o milagre fora, primeiro você precisa parar de assassinar o milagre dentro. O protocolo é simples. Se a palavra não constrói, ela não sai. Se o pensamento não se alinha com a promessa, ele não vira som. É o silêncio da carne que permite o grito do espírito. E quando você domina a sua língua, diz Tiago, você se torna capaz de refrear todo o seu corpo e, consequentemente, todo o seu destino. Tudo o que dissemos até aqui é apenas informação. E informação, por si só, não muda a vida de ninguém. O que muda é a decisão irrevogável de aplicar. A partir deste segundo, você perdeu o direito à inocência. Você não pode mais dizer que não sabia porque suas orações não funcionavam. O véu foi rasgado. Você agora entende o mecanismo. Você sabe que a sua boca é o leme que dirige o grande navio da sua vida, como Tiago ensinou. E que até hoje, você talvez tenha deixado esse leme solto na tempestade, guiado pelo medo e pela reação automática. Mas o tempo da ignorância acabou. Deus, em sua misericórdia, trouxe você até este vídeo não para te condenar, mas para te entregar as chaves do governo que você abriu mão. Nós vamos selar este ensino agora, não com uma oração de súplica desesperada, mas com um decreto de alinhamento. Eu quero que você feche os seus olhos, não para fugir da realidade, mas para focar na única realidade que importa agora. Você vai dar uma ordem ao seu próprio corpo, à sua própria mente e à atmosfera espiritual ao seu redor. Você vai avisar ao seu cérebro que o padrão antigo de reclamação, vitimização e morte acabou de ser revogado. Não repita isso mecanicamente. Sinta o peso de cada palavra enquanto nós reprogramamos o seu caminho. Pai, em nome de Jesus, eu me apresento diante da tua corte, não como uma vítima das circunstâncias, mas como um filho que assume o governo da própria vida. Eu peço perdão por ter usado a minha boca para profetizar ruína, escassez e doença sobre mim mesmo. Eu reconheço que o meu discurso interno tem sido o meu maior inimigo. Mas hoje, pela autoridade do teu nome, eu decreto o fim desse ciclo. Eu ordeno ao meu cérebro que rejeite todo pensamento de morte. Eu ordeno à minha boca que se cale diante do medo e só se abra para concordar com a tua promessa.
Que cada palavra que sair de mim, a partir de agora, seja semente de vida, tijolo de construção e espada de avanço. Espírito Santo, seja o guarda da minha porta. Que a minha língua perca a capacidade de reclamar e ganhe a habilidade de criar. O velho homem está morto. O novo padrão começa agora. Abra os olhos. Sinta a diferença no ar. Isso não foi emoção. Isso foi legislação espiritual. O ambiente ao seu redor já mudou, porque a autoridade mudou. Mas escute bem o meu último aviso. O teste virá. Ainda hoje ou amanhã cedo, uma situação vai surgir para tentar arrancar uma reclamação da sua boca. O medo vai tentar te fazer falar o que você sempre falou. O diabo vai testar se esse decreto foi real ou se foi apenas teatro. E é nesse momento exato, quando a pressão vier, que você vai decidir se volta para o deserto ou se entra na terra prometida. A escolha de calar o medo e profetizar a fé é sua, e você terá que fazê-la todos os dias, até que ela se torne quem você é. Se você entendeu a gravidade do que acabamos de fazer aqui, se você realmente decidiu parar de sabotar o seu próprio futuro, eu quero que você deixe um sinal público dessa aliança. Não escreva um amém automático. Escreva nos comentários a frase: "Eu governo a minha boca". Isso não é para o algoritmo, é para você. É o seu primeiro ato de materialização da nova postura. Escreva: "Eu governo a minha boca". E toda vez que você olhar para esse comentário, lembre-se do dia em que você parou de pedir esmola e começou a decretar destino. O segredo foi revelado. O código está nas suas mãos. Agora, vá e não peques mais com as suas palavras.